Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui no grupo de estudos, né, Dramaturgia e Filosofia. E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Júlia Avelar. Tudo bem, Júlia? Boa noite a todos. Eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade, que muito me honra. Muito obrigado. Bom, eu vou começar lendo aqui um trechinho de uma citação que você faz, só para introduzir o tema, né? Nós estamos falando desses trabalhos do Ovídio, né? Então, no momento de exílio dele e tal. E você cita uma autora que diz o seguinte: o desejo em Ovídio geralmente contribui para romper fronteiras e, portanto, para ameaçar autonomia, identidade e para colapsar a diferença em uma mesmice incestuosa. Ainda que, ao mesmo tempo, ele frequentemente resista e se furte à sina de Narciso, ao reconhecer que estar conectado não é sinônimo de homogeneidade, que a dinâmica do relacionar-se é também a força do processo criativo, tanto da escrita como da leitura. A erótica ovidiana pode ser lida como uma batalha constante para transcender uma lógica compulsiva do mesmo, a fim de sustentar o desejo e a própria poesia. Eu estou sem dizer a complexidade do pensamento da Júlia. A Júlia trabalha várias camadas aí de teoria literária, né? Bem assim interessante. Então, Júlia, por favor, palavra para você. Bom, obrigada, Afonso. Essa sua fala introdutória, né? Uma citação da Victoria Rimmel, num livro em que ela aborda principalmente a questão do amor, do desejo nas metamorfoses, mas isso tem a ver com o meu trabalho, porque embora eu tenha partido da poesia de exílio ovidiana, né, principalmente dos Tristia, ou Tristezas, né, que é a primeira coletânea, digamos assim, de elegias escritas no suposto exílio do poeta, porque tem toda uma discussão em torno desse exílio, se ele de fato ocorreu, se ele não ocorreu, a gente pode, em determinado momento, falar um pouquinho sobre isso. Mas o meu trabalho, partindo, então, dessa primeira coletânea de poemas de exílio, buscou olhar de forma retrospectiva sobre a produção ovidiana como um todo, né? Como se o poeta, numa espécie de testamento, né, ele voltasse os olhos para suas outras obras, né, e eu tentei exatamente buscar os pontos de interseção, os pontos de continuidade entre a poética ovidiana anterior e essa obra de exílio. E por que isso é importante? Né? Durante muito tempo, a poesia de exílio do Ovídio ela foi considerada uma espécie de ruptura em relação à poesia anterior do autor. Né? Inclusive, houve uma época em que os estudiosos diziam que a poesia de exílio seria uma poesia de decadência, seria algo de qualidade inferior, isso baseando nos próprios comentários do Eu Poético, que é muito interessante, mas fazendo uma leitura literal desses comentários, quando, na verdade, o Eu Poético ovidiano está todo o tempo brincando com a ironia, né? Ele zomba de si mesmo, né? Uma espécie de autoderrisão, né? Que ele faz na sua poesia de exílio, e nesse sentido, o ponto de partida do meu estudo foi exatamente problematizar essa visão dicotômica que tentava separar, né, a poética do exílio daquilo que o autor tinha produzido anteriormente. E aí, eu, partindo dessa releitura das obras anteriores, digamos assim, propus uma espécie de, que aí é o título do trabalho, de teoria ovidiana da literatura, fazendo um vínculo entre os estudos clássicos e também a área da teoria da literatura, né? Isso foi assim, isso é o panorama, né, de como surgiu o pensamento, como surgiu a tese. Legal. Não sei se a Beth quer comentar alguma coisa. Eu vou deixar para fazer as minhas perguntas depois que a Júlia fizer a exposição dela, porque eu já estou anotando umas coisinhas aqui além do que eu já ia perguntar, mas isso já me intrigou bastante, essa introdução dela. Mas a Paula, deixa ela terminar, fazer toda a exposição, aí eu faço as minhas perguntas. Ok. Bom, vamos e aí, começar então com uma colocação assim geral, né? Não mais ou menos assim, para a gente situar, né, para quem não... Porque, na verdade, você trabalha dois temas, né? Você trabalha as cartas que ele cria, cartas teóricas, né, ficcionais das heroínas, né? E você cria
esse poema que é Tristeza, eu acho que seria a tradução, Isso. né? Tristia seria o termo em latim, que literalmente seria coisas tristes, cantos tristes. Eu proponho a tradução de tristezas. Então, queria que você esclarecesse um pouquinho isso, né? Esse cenário, assim, por favor. Ok. Bom, então, como eu disse, né, a obra ponto de partida foi essa coletânea de poemas do Exílio, Tristezas, que foi uma obra que eu comecei a estudar no mestrado também, só que o enfoque no mestrado foi um pouco diferente, né, foi mais a questão do jogo ficcional nessa obra. E aí, no doutorado, então, surge essa proposta de colocar em diálogo a produção de Exílio com obras anteriores. E aí você mencionou as cartas das heroínas, né, ou heroides, porque um dos capítulos, né, o segundo capítulo da tese, ele se volta exatamente para os pontos de diálogo entre essas duas obras, que são obras que, em certa medida, exploram uma mistura de gêneros, que é a mistura da elegia, que é um gênero tipicamente romano, né, caracterizado por um metro específico, que é o chamado dístico elegíaco, e que, em geral, tinha temática amorosa, né, uma das temáticas principais, e a produção inicial do Ovídio, inclusive, né, foi em elegias de temática amorosa, por exemplo, com os amores, a arte de amar, e as próprias heroides, que têm um viés, digamos, da elegia, né? E aí depois, na produção de Exílio, a elegia ela toma uma outra temática, né, que continua tendo a questão do lamento, mas se antes era um lamento amoroso, agora é um lamento pelo exílio. E claro, gente, é sempre tudo muito perpassado na elegia ovidiana de ironia. Né? Às vezes a gente lê um comentário, mas por trás desse comentário do eu poético tem um jogo irônico, tem uma autoderrisão, tem uma pose de algo e, na verdade, o poema mostra outra coisa, né? É uma espécie de descompasso entre o que o poema diz explicitamente e o que o próprio poema demonstra, né? O Ovídio joga muito com isso. E aí, pensando nesses vínculos, então, né? Para tentar demonstrar como que essa poesia de exílio ela se funda numa continuidade em relação à produção anterior do autor, aí um dos capítulos se volta para esse diálogo com as heroides, pensando nessa mistura de gêneros, elegia e carta, né? No caso das heroides, são heroínas mitológicas que escrevem ficcionalmente a seus amados, né? Então a Penélope, que escreve para o Ulisses, Briseida, que escreve para o Aquiles, e é muito interessante que nessa obra o Ovídio, ele transfere a voz poética, né? Ele, na verdade, passa a primeira pessoa para essas heroínas, são elas que falam em primeira pessoa. Nos Trístia, né, ou Tristezas, o eu poético que fala é o Nasão, que ele é o homônimo do autor, é o Publius Ovidius Naso, Publio Ovidio Nasão, ele tem o mesmo nome do seu eu poético. E isso gerou uma série de interpretações biografistas ao longo da tradição da obra, né? Então, uma confusão entre o eu poético e autor, né? E aí isso me levou também a entrar nas questões de teoria da literatura, né? Que foi uma outra vertente que meu trabalho explorou. Mas, e aí voltando então para as relações entre as heroides e os Trístia, né? Além dessa questão do gênero, né, que aproxima as duas obras, e aí é importante destacar também que nas elegias de exílio nem sempre os poemas eles têm claramente uma forma de carta. Tá? Alguns poemas, eles inclusive se autonomeiam como Carmen, né, que é o termo em latim para poema, mas tem uma mistura, né? Às vezes o termo usado é Carmen, mas às vezes aparece o termo epístola, às vezes aparece o termo litera, né? Então tem é algo meio fluido, né, entre o que seria uma carta propriamente dita e o que seria um poema. Claro que depois, na segunda obra de exílio, aí a estrutura epistolar ela fica mais clara, porque aí são as epístolas do ponto, né? Epístola e ex ponto, que seriam sido as cartas escritas da região lá atualmente é o Mar Negro, né? Mas à época era chamado de ponto euxino, daí o nome, por isso, epístolas do ponto, porque elas teriam sido enviadas desse suposto local de exílio. Mas essa mistura de gêneros, esse caráter epistolar, já tem um pouquinho, alguns elementos, né, que se deixam entrever na primeira coletânea de exílio. Né?
Um outro ponto também de diálogo entre essas duas obras, né, pensando aí nas Heroides e nos Trícia, é a questão dos topoi propriamente ditos, né, ou lugares comuns característicos da elegia. Então, como eu tinha comentado antes, um deles é a questão do lamento, né? Então, se antes a gente tinha um lamento, né, pela ausência do amado, então essas heroínas, elas escrevem a seus amados, muitas vezes pedindo que eles retornem, né, lamentando a ausência dessa figura do amado. E na poesia de exílio a gente tem um eu poético que lamenta, mas na verdade ele lamenta a ausência da pátria, a distância que o separa de Roma. Então, essa questão da temática do lamento é outro ponto muito marcante de diálogo, né, entre essas duas obras, né, e que, enfim, um próximo ponto, né, que eu também julguei importante de se analisar e que, de certa forma, se vincula à questão do gênero literário também, é o fato de que essas cartas das heroínas, elas dialogam o tempo inteiro com a tradição literária, né? Então, o Ovídio, ele busca personagens da tradição, como eu disse antes, Penélope, por exemplo, né? Tem uma tradição longuíssima desde Homero, né, em torno da figura de Penélope, e ele seleciona um momento específico, né, dessa tradição em que a personagem poderia ter supostamente escrito uma carta, né? E aí são personagens, em geral, personagens mitológicas, né? Então, Penélope, do gênero épico, Medeia, do gênero épico, se a gente pensar em Apolônio de Rhodes, mas também do gênero trágico, né? Se a gente pensar em todas as tragédias em que Medeia figura até como título, né, da tragédia. E aí é interessante que nas cartas das heroínas a gente identifica um momento específico em que supostamente elas teriam escrito essa carta, e aí tem um descompasso entre o que nós, enquanto leitores, conhecemos da tradição literária e aquilo que a heroína sabe, porque ela está imersa na história, é quase que aquela ironia dramática, né? Ela não sabe o que vai acontecer com ela, mas a gente, ao ler a carta, já sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, um verso, uma fala da personagem aponta para algo que vai acontecer para a história e já dá um clique, né? É muito interessante isso. E aí o Ovídio, ele pega essas heroínas da tradição, e geralmente de gêneros elevados, né, como a épica ou a poesia trágica, e transfere essas personagens para o âmbito elegíaco amoroso. E algo muito semelhante acontece na poesia de exílio, só que, conforme eu propus, seria um pouco às avessas, né? Porque a gente tem uma personagem elegíaca, o Nazão, e em vários momentos das suas cartas ou poemas de exílio, ele constrói para si uma imagem que é uma imagem épica, por exemplo, né? Quem abordou muito o diálogo entre a figura de Nazão e o Enéas, que é o grande herói épico, foi a professora Patrícia Prata, da Unicamp. Na tese dela, ela aborda, né, a intertextualidade entre os Trícia e a Eneida. Mas a gente vê, além disso, vários momentos, intertextualidade com Ulisses, por exemplo. Ele se compara a Ulisses na elegia de número 5 do livro 1, né, em determinado momento, mas ele fala, os meus males são muito piores do que os de Ulisses. Né? Ulisses foi perseguido por deuses, eu também fui, só que o deus dele é o imperador Augusto. Né? E o que é pior, se no caso do Ulisses era ficção, no meu caso, não, é pura realidade o sofrimento. Então ele joga o tempo inteiro, né, com esses níveis de realidade, ficção, explora a tradição literária. E no caso da poesia de exílio, então, como eu disse, o processo é inverso, porque ele é uma personagem elegíaca, né, só que ele se transfere, às vezes, para um âmbito épico, né, e se coloca como uma espécie de quase-herói épico, né, porque ele tenta ser o herói, mas algo acontece que frustra essa completude heróica. Né? Às vezes, ele se aproxima de personagens trágicas, né? E aí, um dos momentos do meu trabalho, né, eu busco alguns elementos, né, definidores da tragédia, por exemplo, a questão da híbris, ou do excesso do herói trágico. Eu diria que a poética ovidiana é essa poética do demasiado, né? Ele ousa ir além dos limites dos gêneros, ele ousa ir além, né, daquilo que seria permitido, né, a um poeta, né? Ele ousa compor um poema
por exemplo, A Arte de Amar, falando sobre conquista, falando sobre sedução, em um momento em que o imperador Augusto ele está resgatando uma série de valores tradicionais romanos, né? Então, o poema seria o Carmen ovidiano, né? O poema seria o exagero que levou, digamos, a uma punição depois com um suposto exílio, né? Então, são elementos, né, que deixam perpassar nessa obra dos Tristia traços de diferentes gêneros literários, embora a obra seja uma obra elegíaca, né? Ela tem traços de épica, tem traços de tragédia, tem traços do gênero epistolar, né? E isso é algo extremamente moderno, né? Quando a gente pensa em limites de gêneros, mistura de gêneros, isso é algo da literatura moderna e que lá na antiguidade a gente já vê, né, o Ovídio brincando com essas questões. Nós estamos falando, então, que ele não está em Roma porque ele viu alguma coisa, né? E cometeu um erro, não é isso? Coisa assim, poema então, é um Carmen et error, né? São duas coisas. O Carmen, geralmente os estudiosos vinculam a Arte de Amar, esse poema aí que teria dado preceitos sobre traição, sobre adultério, enfim, que seria o exagero. Agora, o error é um mistério, a gente não sabe o que é, né? Ele afirma nominalmente Carmen et error, poema e erro, mas a gente não sabe o que seria esse erro. Tem alguns relances, né? Ele diz, por que eu vi aquilo? E aí tem um símile muitíssimo interessante, né? Em uma das elegias dos Tristia, ele se pergunta, né? Por que eu vi aquilo? E ele faz o símile com o Acteão, né? Que assim como Acteão viu Diana despida de suas vestes, banhando-se, né? Isso foi motivo de punição do Acteão. Da mesma forma, ele teria visto algo. A gente não sabe o que é esse algo, mas esse próprio símile com Acteão é extremamente sugestivo, porque em outra obra de Ovídio, aí agora passando para as Metamorfoses, que é aquele longo poema de 15 livros, ele narra exatamente, né, dentre os mais de 250 episódios mitológicos, um deles é o episódio de Diana e Acteão, né? E é muito interessante porque a gente vê, em termos vocabulares mesmo, em termos lexicais, o eco, né, entre esse episódio das Metamorfoses e o poema dos Tristia, né, que menciona a figura de Acteão. Isso é muito frequente também. Ao longo da poesia de exílio, são mencionadas várias personagens mitológicas, né? Por exemplo, outro símile muito comum, né, no qual ele se aproxima, é o Ícaro. Né? O Ícaro também é outro relato mitológico que está narrado nas Metamorfoses, né, do Ovídio. E aí, qual que é a semelhança com o Ícaro? O Ícaro, ele voou alto demais, né? E, novamente, aí a questão do excesso, da híbris, né? Ele quis voar alto demais, chegou perto demais do sol, a cera derreteu as asas e ele caiu. Mas o local em que ele caiu recebeu o nome dele, é o Mar Icário, né? E aí tem essa aproximação, porque o exílio, ele é representado em diversos momentos como uma queda, né? Uma ruína no sentido de queda, né? O poeta ele caiu lá do local em que ele estava em Roma, né? Do seu lugar na urbe cosmopolita e foi enviado para um local extremo, né? Os confins lá do Império Romano mesmo, e que nas descrições de exílio, claro, tem todo um exagero nisso, né? O local de exílio ele é descrito como um local habitado por bárbaros, onde ninguém consegue entender o que ele fala, né? Não tem ninguém para conversar em latim. O eu poético, né, Nazão afirma, eu já estou desaprendendo a falar em latim. Eu não tenho os livros para poder escrever meus poemas e me inspirar, mas os poemas dele são repletos de alusões mitológicas, são repletos de diálogos com obras da tradição. Então, o tempo inteiro tem essa ironia, né? Ele diz uma coisa no poema, mas o poema se revela altamente refinado, altamente sofisticado, né? A gente não sabe o que ele teria visto. Os estudiosos, eles têm várias hipóteses, né? Tem desde a hipótese de que ele teria visto a esposa do imperador Augusto, a Lívia, se banhando nua, né? Tem essa hipótese, mas assim, tudo são especulações dos estudiosos, né? Tem uma hipótese de que ele teria ficado sabendo de algum complô político que era contra o governo,
né? Então, tem uma hipótese política também. Tem uma alternativa que defende que ele teria abrigado, né? Porque a filha do Augusto e a neta dele, as duas Júlias, elas teriam sido expulsas também de Roma por cometer adultério, né? Uma delas, mais ou menos, a mesma época do suposto exílio do Ovídio. Então, tem também a alternativa de que ele teria fornecido um lugar para ela cometer o adultério, né? Então, são várias alternativas. Não tem como a gente saber disso, né? São especulações, não tem nenhum documento. E isso é muito interessante, porque sequer existe um documento, além da obra literária ovidiana, atestando a ocorrência desse exílio. E aí isso levou no século passado, né? Desde fins do século passado, uma série de estudiosos a defenderem que o exílio ovidiano, na verdade, seria ficcional, né? Ele não teria sido, de fato, exilado, mas seria uma construção poética ficcional, né? A obra, nesse sentido, que estaria registrando o Ovídio, seria uma criação ficcional e, assim, eu acho isso muito poderoso, né? Eu não estou preocupada se ele foi ou não exilado, mas supondo que ele não tenha sido, vejam o poder de uma obra literária. Se ele não foi exilado, ele passou a ser porque a obra, ela construiu esse exílio ovidiano, né? E aí isso foi o ponto que me levou também a explorar a questão do diálogo com a teoria da literatura, né? Essa potência da obra literária em criar realidades, tá? Sensacional. Tô babando aqui. Mas o vídeo é de arrepiar. É de arrepiar. Não, eu queria só assim fazer algumas colocações, até que tem tudo a ver com o que a Júlia falou, com o que ela costurou, apresentando o trabalho dela, né, esse primor de trabalho. Uma coisa que me chamou a atenção foi no livro quinto, eu não sei se é o livro quinto que se fala, né, se é dessa forma, como a gente fala das obras aí do Heródoto, do Tucídides, né? Tem uma passagem que o Ovídio diz, né, que ele atribui às musas, né, a culpa, né, ou a responsabilidade do seu desterro, né? Não sei se a tradução seria correta, mas com vossa permissão, 9 irmãs, eu diria, sois a causa maior de meu desterro. Isso me chamou muitíssimo a atenção, porque ele atribuir às musas ou aos deuses o seu desterro, a sua culpa ou a sua híbris, né? Isso me lembra demais a epopeia e a tragédia também, como você disse. Então, isso aí vai casar muito com uma passagem das Troianas, que é aquela construção do Eurípides provocativa da figura da Helena. Homero já tinha falado isso na Ilíada também, Helena, a destruidora de Naus, né? A devoradora de homens e Naus, enfim, os epítetos aí de Helena. Mas Eurípides coloca na boca de Helena um discurso de defesa dela para Menelau diante de Écobe, naquele confronto com a Écoba, né? Em que ela diz e atribui uma das razões do seu erro, da sua híbris, né, ou da sua falha, seria ela passa para Eros e Afrodite a culpabilidade do que aconteceu com ela, ou seja, a culpa foi de Afrodite, em primeiro lugar, e Eros, que andava junto com Paris, né? Então, assim, não tinha como ela resistir, e aí todos os males acontecem. E me chama a atenção essa movimentação, que esse hábito, né, do herói ou da heroína, não só da tragédia, mas a epopeia, de estar sujeito aos deuses. No caso da tragédia foi talvez aí uma figura da sofística de Eurípides, né, essa influência da sofística. Mas na epopeia, realmente, você ficava completamente à mercê, né? Ou seja, não existe essa questão da responsabilização dos heróis ou das heroínas, ali no caso de Helena, principalmente, porque ela é títere dos deuses, né? É muito interessante. Então, vejo essa ironia fina, que já vem aí das provocações do Eurípides, muito, né? O último tragediógrafo do século V. Estou vendo um pouco disso aqui, né? Nessa pincelada aí do vídeo. Não sei se estou aqui fazendo uma viagem, né? Mas aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e também dizer que eu, quando li
eu li as heroídes, né, as heróides, eu li a Ariadne, que é uma heroína muito interessante, a carta da Ariadne para o Teseu. E ela está bem clara assim na minha cabeça, porque faz pouquíssimo tempo que eu estava folheando novamente, e muito interessante esse lugar da Ariadne, que é um lugar do exílio, né? Muito, muito interessante, porque ela se autoexila quando ela faz a opção de ajudar Teseu a matar o seu irmão, né? O seu meio-irmão, que é o Minotauro, né? Ela já está plotando contra a sua própria casa. E ela já está nesse exílio pessoal nesse sentido, né? Cometendo híbris, né? No caso aí. Tanto que tem as vertentes aí da Diana, né? Da Ártemis ser uma das responsáveis pela morte da Ariadne. A Ariadne vai acabar sendo morta na ilha de Naxos. E ela escreve da ilha justamente aquilo que você falou, né? Ela não tem ela não sabe o que aconteceu, ela só descreve os barcos indo embora, né, e se afastando, e o Teseu esquece ela lá, ele literalmente apaga ela da memória, né? Uma justificativa seria essa, que ela já não faz parte, como se ele tivesse bebido do rio do esquecimento, ela já não faz parte mais do horizonte dele, ela já teve um belo narciso, né, o Teseu, né, ou seja, dá um peteleco, esquece que a Ariadne ficou para trás e vai em frente, vai à luta, né? Vai para Atenas. Eu queria te ouvir em relação a isso, que eu acho que foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, mas aí também vocês falando que há essa questão da provocação, dessa ironia, né, do vídeo, em relação a fazer esse jogo do eu poético irônico também, essa coisa muito euripidiana. Eu queria saber se você faria essa costura ou não. Obrigada, professora. Eu é que agradeço pelas colocações. Bom, vamos por partes, então. A primeira colocação que você falou da questão das musas, né? Quando ele fala que as musas, as 9 irmãs, são as principais responsáveis pelo desterro. É muito frequente nessa poesia de exílio essa culpabilidade das musas, mas é uma questão ambígua. Tá? Muitas vezes, quando ele se refere à figura das musas, ele está usando de forma metonímica para se referir à própria poesia. E aí, quando ele fala que elas são as causadoras do desterro, a gente pode pensar no Carmen, né, naquele poema que foi o causador, um dos motivos, né, do suposto exílio. Então, essa seria assim, uma leitura possível. Né? Só que, como eu disse, é uma questão ambígua, porque em vários momentos em que ele acusa as musas, logo depois, ele, na verdade, descreve as musas como um único auxílio ou como um único alívio na situação de exílio. E tem também uma imagem muito bonita, né, em determinado momento, que ele fala, assim como o gladiador ferido volta para a arena, né, para lutar, também ele volta para as musas, né, ou para a poesia que o lesou ou que o danificou, porque teria sido, né, um dos motivos do exílio. Então é uma situação muito ambígua essa do eu poético com as musas e com a poesia, porque ao mesmo tempo em que aquilo teria sido algo danoso para ele, né, isso é ainda a forma que ele tem para aliviar os males do exílio e para se fazer ouvir também, né, porque ele, imagine, está distante, né, exilado de Roma, da urbe, do império, e a forma que lhe resta de comunicação, a forma que ele tem de se fazer ouvir é por meio desses poemas em forma de carta. Né? Então, essa situação ambígua aí da poesia. E aí você falou da questão do discurso, né, de Helena tentando se defender. Isso me lembra muito, assim, claro, fazendo um vínculo aqui com os Tristia, né? O livro 2 dos Tristia, que é um longo poema, né? Esse livro 2, ele não é dividido em poemas, é um poema único, tá? Mais longo, e que é um poema de defesa da própria poesia, né? Na verdade, ele começa defendendo a si mesmo, né? É como se ele defendesse o seu caráter e aí logo em seguida ele passasse para a defesa de sua poesia. E aí a defesa da poesia amorosa, né? Que supostamente, voltando aí a Afrodite, né? O Cupido, os culpados aí da questão, mas ele defende a sua poesia amorosa. E o que é mais interessante, a meu ver, nesse longo poema, é que ele faz uma releitura
de toda a tradição literária. Então, ele começa lá no Homero, né, fala o que é a Odisseia, senão uma adúltera, né? Então, ele faz interpretações eróticas de toda a tradição literária, seja essa tradição de temática predominantemente amorosa ou não, né? Então, quando ele fala da Eneida, né, ele fala que aquele grande autor colocou a arma e o varão, né? E aí, o varão é o Enéas, e a arma aí tem toda uma conotação erótica, né? É a arma lá do Enéas. Então, até mesmo aquele grande autor colocou nos leitos tírios a arma e o varão. Né? Então, ele dá interpretações eróticas para a tradição literária como uma forma de tentar mostrar que, olha só, todo mundo falou de amor, todo mundo falou de erotismo, e ninguém foi exilado, só eu que fui, né? O argumento que ele constrói em torno disso. A meu ver, assim, o mais interessante é como é possível você reler, né? E aí tem toda uma questão de teoria da literatura, porque ele, Nazão, enquanto leitor dessa tradição, ele atribui novas interpretações, atribui novas significações a essa tradição literária. Né? Ele fala de várias personagens trágicas também que foram acometidas, né, por amor. Então, tem a própria figura da Fedra, né, que também se incendeia de amor, né? E aí, tudo isso para mostrar que, olha, eu, enquanto leitor, sou capaz de alterar sentidos daquilo que leio. Né? E aí isso entra em toda uma discussão de matiz teórico, né? Em que medida o texto ele está pronto, né? E aí o que eu tento defender na minha tese é exatamente que os sentidos do texto eles estão em constante construção, e é isso que dá tanto poder às obras da antiguidade. Né? Ainda hoje, elas podem adquirir novos sentidos, novas significações, dependendo do leitor. Se eu parto de um viés teórico diferente, a minha interpretação ela vai ter colorações diferentes. Claro que não é um vale tudo, né? Obviamente, eu não posso interpretar qualquer coisa. Mas, dependendo do viés teórico, os sentidos eles vão se modelando de forma diferente. Né? Então, nesse ponto, o Ovídio ele já traz uma espécie de teoria da literatura, né? Foi o que eu busquei depreender, né? Como que, ao fazer poesia, ele muitas vezes reflete sobre a própria poesia, e ao refletir sobre o seu fazer poético, sobre a poesia, ele acaba deixando lastros, digamos assim, que a gente poderia depreender desses versos e constituir como uma espécie de teoria ovidiana da literatura. Né? Então, essa primeira parte aí do que você colocou. O outro ponto que você levantou, e aí é interessantíssimo, a questão da figura da Ariadne, né? Essa carta da Ariadne, ela tem vínculos muito fortes com a poesia de exílio. Eu queria até ler um trechinho, por se favor. for possível. Por favor. Eu até cito na minha tese, em determinado momento, ele fala, na verdade, a Ariadne fala, né, na carta 10, o seguinte: mesmo que eu singre um barco ditoso, um mar calmo, mesmo que Éolo modere os ventos, serei uma exilada. Exul ero, né? A expressão em latim. Não te verei, Creta, espalhada em 100 cidades, terra conhecida por Júpiter criança. Né? Esse é um trechinho que eu traduzi, né? Que está numa das passagens da tese, e é muito interessante porque Ariadne, de fato, você mencionou essa questão que ela já se exila antes, né, de propriamente parte de Creta, no momento em que ela toma a decisão de auxiliar Teseu. Né? Isso acontece também com a Medeia, no momento em que ela decide auxiliar Jasão, né? Ela também está fazendo uma opção pelo exílio, e essas duas heroínas são bem significativas. Ariadne, por si, autonomear claramente aqui como exilada, né? Exul. E é bem interessante que esse é um termo com que o Nazão, em vários momentos na poesia de exílio, ele usa para descrever a sua situação, muito embora em latim. E pensando aí em questão do direito romano, existe uma diferença entre o termo exul, né, que seria o exilado, né, como eu propus. Na verdade, nas minhas traduções, eu não quis fazer muita diferenciação com relação a isso, eu coloquei uma nota inicial, mas porque em vários momentos ele não tem o rigor jurídico, ele se coloca como exilado até para
hiperbolizar a situação. Mas, nos poemas de exílio, em alguns momentos, ele afirma claramente que a situação dele não é de exilado, mas de relegado. E a relegatio é uma situação um pouco diferente, porque o relegado ele não perde o estatuto de cidadão e não perde os bens. Então, ele manteve a casa dele em Roma, a esposa dele estava habitando a casa, ele não perdeu, ele não teve os bens confiscados. Isso aconteceria no caso de um êxodo. De qualquer forma, né, por uma questão poética, até para amplificar os males sofridos, ele frequentemente se autonomeia êxulo, ou exilado, né, que é esse termo com que a Ariadne nomeia a si mesma. E a situação dela é bem de exílio, porque, como você disse, né, ela foi abandonada numa ilha. Então, é a situação de isolamento, né, o termo ínsula, né, ilha em latim, isolamento, tem a mesma raiz aí etimológica, né? Não é por acaso que a ilha seria, por excelência, esse local de isolamento, né? Ela vê o navio partindo e ela fica com medo de várias feras aparecerem, né? Ela está sozinha. E isso é um outro temor do exilado Nazão, né? Ele fala que o local de exílio é um local que tem ameaça constante, né? Seja de flechas, de armas de povos bárbaros, seja pelo frio, né, que é um frio, assim, quase glacial, né? Ele afirma que está perto da Sítia, que seria uma região, né, mitológica por excelência do frio, né, o extremo norte. Então, tem essa questão do exagero, sim, né? Mas no caso das aproximações, então, a Ariadne, ela própria se nomeia exilada, e Medeia é muito interessante também pensar nesse vínculo, porque, tradicionalmente falando, a Medeia, ela é, por excelência, a bárbara, né? E é a bárbara que é levada para a Grécia, né? Então, para esse mundo helênico, né? Então, o mito de Medeia é perpassado por esse contraste constante entre barbárie e civilização. E não por acaso também, né, o Ovídio ele teria supostamente escrito uma tragédia Medeia, perdida hoje, restaram 3 versos, quando muito, né, citados por outros autores, mas é bem interessante, porque Medeia é uma figura muito marcante na poesia do Ovídio, porque ela aparece nas Heróides, então tem a carta da Medeia para o Jasão, ela aparece nas Metamorfoses também, né? Então, aí já é um outro tom, né? Outra abordagem, porque na carta ela se veste, ou ela se reveste, né, de uma imagem da Puela elegíaca. Né? Na carta que ela escreve para o Jasão, ela diz: eu sou uma Puela inocente, eu fui enganada pelas falsas juras do Jasão. Né? Já nas Metamorfoses, ela é um monstro. Né? Então, tem uma outra dicção aí para apresentar a personagem, e quando chega na poesia de exílio, é muito significativo, porque o local de exílio é a cidade de Tomos. E na elegia 9 do livro 3º, ele conta a etiologia, né, a origem do nome dessa cidade. Por que chama Tomos? Porque foi nesse local em que Medeia teria dilacerado, né, e aí a raiz é a raiz grega, né? O átomo é aquele que não é dividido. Tomos é o local em que Medeia dilacerou o seu irmão Absirto, né? Ela esquartejou o irmão enquanto ela fugia do pai e lançou os membros, né, para retardar a perseguição enquanto ela fugia com Jasão. Então, Medeia está perpassando a obra, né, a produção ovidiana como um todo, e é uma pena que a gente não tenha a tragédia, né, porque certamente teria muito sensacional, sensacional, Júlia, eu estou encantada, não só o teu trabalho, a tua costura, o teu zelo, né, com as fontes e com o diálogo que você vai propondo, muito, muito lindo, muito legal, e realmente eu vi Medeia ali, vi Ariadne, né, Bom, a gente nem vai entrar nesse papo do feminino, né, em Ovídio, porque eu acho que essa questão erótica aí do Ovídio, ela vem muito também o Heródoto, né, como uma referência, pelo menos é o que eu percebo, né, porque eu acho que os outros também tomam o Heródoto como uma referência, talvez uma autoridade, no sentido aí, se a gente for fazer um diálogo com a história, né, que o Heródoto já faz isso no livro 1 dele, ele já vai trazendo
essa culpabilidade, né, entre da guerra dos persas com os gregos, ela vem justamente de raptos de mulheres, que começam com a Io, aí vai passando pela Europa, depois vai para Helena. Então, ou seja, é uma autoridade histórica e falando de raptos mitológicos e que estão aí na poesia, que estão na tragédia. Não, sensacional, o trabalho é um primor. Estou encantada, parabéns, professora. Muito legal. Muito obrigada, eu é que agradeço. E fica o convite, né, para todo mundo ler o vídeo. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, sem palavras, né? Lembrando essa carta ainda, você trabalha a imaginação da Ariadne, né? E como ela imagina, inclusive quem, enfim, depois você vai contar. Mas eu achei interessante essa questão dos espaços mentais, da ação mental, da presentificação e a imaginação como uma forma de resistência. Eu queria que, se você pudesse falar um pouquinho. Você também cita, achei muito interessante que, além do narrador, o próprio Ovídio, uma espécie de editor, né? Então, seriam, cita, acho que 4 elementos, né? E um deles é o próprio organizador, vamos dizer assim, que não é o eu poético. Isso eu achei muito legal também. E aparece o leitor com velha dramática, né? Isso eu achei muito legal. Achei que há aí uma... Não é algo que você diz explicitamente, mas eu vi uma espécie de mudança de gênero no momento em que tanto o Ovídio, né, quanto a cultura, quanto o feminino, estão dentro dessa estrutura patriarcal que gera exílio, que gera abandono, que gera objetificação. Então eu vi uma espécie de metamorfose do Ovídio aí, dentro desse contexto, achei muito interessante. Queria que você comentasse também essa questão do metapoético, né? Você já falou um pouquinho, mas você vai falar várias vezes, né? Na crítica literária dos textos anteriores, nessa cadeia de novas leituras, de releituras a cada tradução. Até tem um livro da Ana Helena você deve conhecer, que é acho que é da Universidade de Gerais também, né? Que trabalha a tradução como outro lixo. Né? Eu vi muito isso no processo assim, de falar em, enfim, nasão leitor e tal. Meus comentários. Ok, obrigada pelos comentários também, Afonso. Bom, começando então com essa questão da imaginação e dos espaços mentais, né? Isso foi algo que eu explorei até pensando no diálogo entre poesia e retórica, que era algo muito forte, né, na antiguidade. E o Ovídio, inclusive, ele foi acusado negativamente durante muito tempo de ter uma poesia retórica demais, né? As heróis, por exemplo, foram aproximadas pelos estudiosos de exercícios retóricos, que era muito comum, né, na formação do jovem romano, né? Primeiro, o jovem ele tinha os estudos de gramática, ele aprendia latim, grego, e depois eles tinham os estudos de retórica. E dentre exercícios de retórica, existiam exercícios de composição de discursos ficcionais, né, as chamadas suassória e controvérsia, né, as suassórias e controvérsias. Suassória para convencer alguém a fazer algo ou não fazer algo. Então, a Medeia que escreve a Jasão para convencê-lo a voltar, por exemplo, seria um exemplo de suassória. Né? E aí, durante muito tempo, isso foi visto negativamente. A poesia do Ovídio é muito retórica no sentido negativo do termo. Hoje, claro, tem toda uma reavaliação disso, né? Mas, de qualquer forma, é importante frisar que esses elementos da retórica, elementos da oratória romana, eles vão perpassar também a poesia ovidiana. E aí, esse ponto de aproximação que eu coloquei na minha tese, relacionado, né, à imagem mental, é a possibilidade de um texto poético, assim como um discurso, né? Isso é possível acontecer por meio de descrições vívidas, né? Pensando na questão da êcfrasis, né? Que é aquele procedimento de descrever minuciosamente ou uma personagem ou um local, né? Por meio dessa descrição vívida e precisa, você cria na imagem do ouvinte, né, no caso do orador, ou do leitor, no caso de a gente lendo os poemas hoje, cria imagens daquilo que está sendo narrado ou descrito.
E hoje existem estudos já que aproximam esse procedimento do cinema, né? O Martin Winkler, né, que é um estudioso que trabalha com estudos clássicos e cinema, ele propõe exatamente isso na filologia cinematográfica dele, né? O que o cinema faz é mais ou menos algo similar a essas descrições vívidas, né? E aí ele aproxima cinema e Homero, né? Que Homero teria sido o primeiro a fazer essas descrições no âmbito da literatura. Então, por meio dessas descrições minuciosas, a gente tem, na carta de Ariadne, ela constrói uma imagem de si mesma que é a imagem como o Teseu deveria imaginá-la. Então, Teseu, você partiu, você está no navio, mas olha agora para mim, veja, eu estou me descabelando, arrancando as minhas vestes, arrancando os cabelos, veja como eu estou sofrendo. Se por acaso você conseguisse me ver, seria essa a imagem, né, de quem fala. E é muito interessante que ao longo desse trecho são usados vários termos, né, pela Ariadne enquanto eu poético, que são termos de significância em tratados retóricos, né? Então, a questão do ver, né? A questão do olho da mente, né? E aí são termos-chave da teorização retórica que ela coloca na sua fala. Então, é como se, ao mesmo tempo que a gente tem aí a poesia, tem também um elemento de teorização retórica também. E um procedimento muito semelhante ocorre na poesia de Exílio com o Nazão. Por quê? Nazão está ausente de Roma, mas ele imagina uma série de eventos que se passam em Roma. Então, ele imagina, por exemplo, a cerimônia de um triunfo, da vitória de Roma sobre a Germânia, né? E aí, na Elegia 2 do livro 4º, ele vai, então, descrever essa cerimônia do triunfo, os capturados, né, sendo levados em procissão lá em Roma, o líder, né, do povo capturado, sendo representado, né, os soldados caminhando junto. Então, tem toda uma descrição minuciosa de um evento que ele não presencia, e, na verdade, essa vitória nem tinha acontecido ainda, né? Ele estava imaginando uma vitória que ainda era um desejo de vitória, digamos assim, no poema, mas ele descreve a cerimônia típica do triunfo romano. Em outro momento, ele descreve a primavera em Roma, porque ele está, como eu disse, né, num local que é caracterizado por um frio extremo, e aí ele contrasta o inverno de Tomos com a primavera em Roma, né? E aí tem a descrição dos frutos, né, das plantas germinando, das uvas, ele fala do vinho, que em Roma, né, tudo isso era abundante, enquanto ele está lá no exílio, no frio, no mar que quase congela, né? E aí, onde que entra a questão da imaginação? Por meio dessas imagens mentais, aquilo que está ausente é trazido para o exilado. Então, é como se ele presentificasse, né, trouxesse para si aquilo que estava afastado, aquilo que estava distante em Roma, por meio da imaginação, que é algo também que, querendo ou não, a literatura faz, né? A literatura, ela, como eu disse no início, ela criou o exílio, né? Se de fato o Ovídio não foi exilado, né? Não, a gente nunca vai saber, mas, enfim, a literatura, ela cria mundos, ela cria realidades, ela cria... ela tem essa potência criadora. E nesse sentido, então, e claro, muito da literatura, bom, claro, tem o vínculo com o mundo, com a realidade, não vou falar que a literatura é algo desligado do mundo, porque não seria verdade isso, mas tem um aspecto criativo, tem um aspecto imaginativo, né? Essas coisas, elas se confluem na construção da obra literária. E aí é uma questão super complexa, não dá para falar aqui, né, de tudo isso, mas essa imaginação, ela entra nesse espaço criador e criativo que é típico da poesia, que é típico da literatura. É quase um caminho historiográfico dessa recepção, né, Júlia? Muito interessante, muito, muito legal esse olhar, muito bom. É um olhar que eu acho que deixa a obra viva, né? Ela está todo o tempo em movimento. A ideia de metamorfose, né? Perpassando aí a própria ideia
da teoria, né, da leitura literária e da poesia do Ovídio, porque metamorfose é um tema, assim, eu diria, erotismo e metamorfose são os dois termos-chave dessa teoria ovidiana da literatura. Tudo que o Ovídio toca é transformado em amor, ou assunto amoroso, desejo, né, e tudo que ele toca, eu falei, é transformado, então, é metamorfoseado também, né? Então, são dois termos-chave para se pensar a poética ovidiana. Genial. Amei. Não sei se o Afonso... né? Porque é a alquimia do mundo, né? Pode falar, Beth, por favor. Não, eu estava querendo te ouvir. A alquimia do mundo, é bem isso. Eu estava pensando isso, uma espécie de catarse, uma alquimia. Sensacional. Beth, eu não sei se você quer fazer algum comentário final para a gente ir finalizando, assim. Na verdade, eu quero agradecer a Júlia, não só por ela ter feito esse estudo todo, ter escrito, né? Até naquela minha apresentação anterior, que foi, né, só como se diz, né, um singelo esboço, né, de tudo aí, dessa maravilha que ela escreveu. Agradecer ela por isso, por ter levantado esse estudo e ter deixado isso aí já para a gente como mais um pontinho, né, nessa trajetória. E vir aqui hoje conversar, nos dar essa aula maravilhosa, linda, que eu vou com certeza agora estudar, buscar mais coisas aqui. Muito obrigada, Júlia, parabéns, sensacional sua obra. Obrigada. Eu é que agradeço. Eu ainda ia que você cita na tese, acho que é 2 milênios que ele faz, né? Comemoração de 2 milênios literários, uma coisa assim, né? É muito interessante, né? Porque, em geral, a gente ouve, assim, comemorar 100 anos, né? Como é que é o nome da comemoração? É bimilenal, né? Bimilenário. Bimilenário. E você está falando, eu coloquei isso na introdução da minha tese, né? Porque, supostamente, no bimilenário dele, supostamente não, no bimilenário dele, houve uma moção lá na Itália para que o exílio fosse retirado. E isso para mim foi muito engraçado, né? Muito divertido, porque estudando, né, e com toda essa discussão se o exílio aconteceu ou não, imagina, se ele não foi exilado, eles estão retirando o exílio que sequer foi exilado. Mas eu me deparei com essa notícia, foi na época da escrita da tese, e isso veio apenas a corroborar a questão que eu mencionei antes, né, do poder da literatura em fundar realidades, em criar realidades. Então, se ele não tivesse sido exilado, para mim é até mais interessante para mostrar esse poder literário, né? E vejam, a revogação de um exílio que sequer talvez tenha acontecido. Mas, ou seja, o vídeo causando no século XXI, depois da era cristã, né? Muito bom. Exatamente, tá super vivo, né? E é muito interessante porque esse poder da literatura, né, como eu disse, em fundar mundos, mas também o caráter simbólico disso, né? Porque revogar esse exílio, né, como eu tinha comentado antes, um dos possíveis motivos do exílio era um poema. Então, a retirada desse exílio é também simbólica no sentido da liberdade de expressão poética. Então, tem uma série de questões aí embrincadas nessa revogação do exílio, né? Na verdade, o poeta vive no mundo da poesia. Então, na verdade, nunca foi exilado, nunca saiu do seu país, né? Pessoal, muito obrigado, Júlia. É um prazer ler o seu trabalho, uma coisa incrível, maravilhosa. Beth, obrigado por ter trazido esse tema, porque, na realidade, essa parte da antiguidade foi aí curadoria da Beth. E agradeço muito a vocês. Obrigado, Afonso. Obrigada, Júlia. Foi lindo hoje, adorei. Muito obrigada. Gente, eu é que agradeço a vocês pela oportunidade de apresentar um pouquinho, né, do que foi a minha tese. E aí deixo o convite a todos que estão assistindo, né, leiam o vídeo, é apaixonante, é um autor que o vídeo tem para todos os gostos, né? A obra dele é muito variada, então
certamente vai haver algo que vai encantar quem lê, né? E fica o convite para conhecer esse autor, quem ainda não conhece. E vai virar isso, livro, agradeço pela Júlia? oportunidade. Sim. Você vai... Ai, avisa a gente, por favor, Pode que eu quero deixar. comprar. Olha, Parabéns. Obrigada, Obrigada. Afonso, mais uma vez. um grande beijo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.